aí, tudo bem, pessoa de Deus? Que bom que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor porque você chegou a esse lugar. Como você já sabe, é possível que esteja acompanhando, hoje é o terceiro tema da série. Quando sucederão essas coisas? Essa foi uma pergunta que os apóstolos fizeram ao Senhor Jesus. Todo estudo que fazemos a respeito do tempo do fim, temos que levar sempre em consideração Mateus 24. Lá está registrada a maior narrativa do maior de todos os profetas, o Senhor Jesus Cristo. Então se prepare porque o assunto de hoje é um tanto polêmico. Haja vista estarmos sempre vendo homens e mulheres falando das últimas profecias e muitos até se arriscam em marcar datas ou tempos para a volta de Jesus. O desafio hoje é entendermos como equilibrar essas questões, mantermos viva a ideia de que Jesus está às portas, está voltando e ao mesmo tempo não errarmos no sentido de sairmos marcando datas para a volta do Senhor Jesus. Quais são os perigos de levantar-se um movimento em prol de acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, mas que na realidade ainda não representam o fim de tudo? O livro Eventos Finais aborda justamente esse assunto. Devemos pregar o evangelho com afinco, falar realmente para as pessoas que nós estamos no tempo do fim, mas nunca mergulharmos no exagero de estabelecermos tempos e épocas para determinadas coisas. Até tal ano sai o decreto, até tal ano o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus, até tal ano o Senhor Jesus estará voltando. De certa forma eu gostaria muito que fosse assim, mas isso não é saudável. E nós temos que ser sinceros para entender esse processo. Então, vamos na direção da intermediação dos extremos, a fim de buscar na palavra de Deus e no Espírito de profecia uma resposta para essas distorções. Então, partindo da pergunta dos apóstolos, quando sucederão essas coisas? O Espírito de profecia nos diz: muitos que se têm chamado adventistas têm marcado o tempo. Repetidamente marcaram uma data para a vinda de Cristo. E repetidos fracassos têm sido o resultado. O tempo exato da vinda do nosso Senhor, diz a Bíblia, acha-se além do conhecimento dos mortais. Mesmo os anjos que ministram aos que hão de ser herdeiros da salvação não sabem o dia nem a hora, porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente o Pai, segundo está escrito em Mateus 24, no verso 36. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis protelar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. Aí eu chamo sua atenção para essa questão. Ellen White, ao mesmo tempo que faz uma advertência para que nós não saiamos marcando datas para a volta de Jesus, ela também diz que não devemos apontar para um futuro muito distante a realização desse grande evento. Então aqui a gente já consegue ver o quanto Deus tem interesse de fazer com que as pessoas equilibrem esse assunto do dia da sua vinda. E já vou mostrar para você alguns textos que falam justamente da nocividade dessa postura. Como podemos ser prejudicados por causa dessa expectativa errada, desse preparo motivado por uma sensação de urgência que não é real. Eu e você devemos acreditar que Jesus está às portas, devemos pregar como se ele fosse voltar amanhã. Mas por que é tão perigoso começarmos a estabelecer tempos e épocas para esse grande evento? E no livro Eventos Finais nós encontramos a seguinte afirmação a respeito desse assunto: sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causam confusão e incredulidade. Você viu? Se nós começarmos a gerar expectativa a respeito da volta de Jesus para o ano de 2022, 2023, se começarmos a dizer que na COP26 vai sair o decreto dominical, se começarmos a dizer que em 2023 o Espírito Santo será derramado sobre a terra e essas coisas não acontecerem, qual será o terrível resultado? Diz a profecia: confusão e incredulidade. Só que há uma grande polêmica em torno desse assunto, meu querido, minha querida, porque quando alguns homens se levantam como defensores do equilíbrio, acabam cometendo um outro erro, o erro do outro extremo, que é começar a falar para as pessoas: olha, estão marcando data, estão dizendo que até 2025 vai acontecer uma coisa, estão dizendo que até 2030 vai acontecer outra. Essas pessoas não podem falar desse jeito, porque a volta de Jesus e os seus sinais ainda não apontam para um retorno iminente. Ainda não é tempo de nos preocuparmos, não há motivo para alardes. Então uma grande preocupação para a gente conversar aqui agora. Uma parte das pessoas diz:
diz é agora, está acontecendo, ano que vem, depois de 2 anos. E outra parte diz ainda não é agora e vai demorar muito. Essas duas partes estão equivocadas segundo o Espírito de Profecia. Porque a nossa postura deve ser de preparo e arrumação das coisas e busca da pessoa do Espírito Santo de um relacionamento mais íntimo com Deus agora, hoje. Porque como eu falei no vídeo anterior, conheço pessoas que amo, pessoas que desceram a sepultura muito novas. Então elas não estão precisando mais esperar tempo algum. A condição de cada uma delas já se resolveu. Diante de Deus, se seguiram o caminho do Senhor, já estão reservadas para o dia da ressurreição. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje, meu querido, minha querida. Então, se você ler o 3º capítulo do livro Eventos Finais, você vai perceber que a serva do Senhor está tentando trazer o povo para um lugar seguro, para um lugar equilibrado. O desejo de Deus é que estejamos sempre no centro da sua vontade. Então a profecia deixa claro, nós devemos esperar a vinda do Senhor Jesus para o nosso tempo. Isso é seguro, isso é certo fazer. Devemos pregar a volta de Jesus como se ele estivesse voltando agora, em nossos dias. Essa é a postura correta. Não dizer que o Senhor tarde virá, nem afirmar que ele tem data e hora para chegar e que ele está revelando de forma especial a mim ou a você este dia, esta hora, essa data. O livro também aborda uma questão muito interessante. Nós somos, de certa forma, responsáveis pela aparente tardança. E Ellen White chega a afirmar o seguinte: houvesse a Igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro haveria sido antes advertido e o Senhor Jesus teria vindo à terra em grande poder e grande glória. Dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apresentar a volta do nosso Senhor. Não nos cabe apenas aguardar, mas apressar o dia de Deus. Ele pôs ao nosso alcance, mediante a cooperação com ele, levar esta cena de miséria a termo. Levar essa cena de miséria ao fim. Isso é o que eu e você queremos, sim. Isso é o que nós mais sonhamos, isso é o que nós mais desejamos. Estamos em um tempo em que Deus espera do seu povo um firme posicionamento. Não devemos ficar angustiados com respeito ao tempo, a quanto tempo vai demorar a vinda do Senhor Jesus. Esse não deve ser o motivo da nossa angústia. Esse não deve ser o motivo da nossa preocupação. Até porque há um sinal que Deus deixou muito claro, que quando ocorrer, aí sim a gente vai poder começar a olhar para a época e para o tempo e dizermos, chegamos no fim. E você deve estar pensando que eu estou me referindo àquele sinal do evangelho sendo pregado a todo mundo para testemunha de todas as nações e então virá o fim. Isso é fato, está escrito como eu acabei de citar. Quando o evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Mas quando isso será desencadeado? Quando será que o Espírito Santo virá sobre a igreja para fazer com que ela pregue com poder? Ellen White tenta nos esclarecer a esse respeito. Veja o que ela diz. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros do céu. E quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Você percebeu? Se você tem a mesma curiosidade dos apóstolos e gostaria de fazer essa pergunta ao Senhor Jesus hoje, Senhor, quando essas coisas começarão a acontecer? Jesus te diria com base em Apocalipse, que quando for imposto à consciência do homem que ele precisa observar um sábado falso, um sábado espúrio, aí a taça da ira de Deus genuinamente transbordará. É o que chamamos de pecado nacional, pecado institucional. Os homens forçando as consciências para que outras pessoas se adaptem àquilo que eles chamam de a solução para a salvação do planeta. Nesse período, diz o Espírito de Profecia, que a igreja será abençoada com o refrigério do Espírito Santo. Aquela promessa da chuva serôdia virá sobre nós. E aí nós sairemos a pregar o evangelho com poder, dizendo não a estas inclinações das nações, porque as nações estarão dando as mãos umas às outras para seguir com um projeto que parece ser lindo, ser muito bonito, mas que é uma afronta direta aos mandamentos de Deus. Em virtude disso, o mundo precisará ouvir a verdade rapidamente. Enquanto eu estou pregando aqui para alguns de vocês, há muitas outras pessoas nascendo e essa é uma dinâmica que continua. E se nós olharmos para a força humana, para a capacidade humana, jamais seremos capazes de alcançar o mundo inteiro com o Evangelho. Mas pelo poder do Espírito Santo isso será possível. O mundo inteiro será iluminado com a glória de Deus. Esse vai ser um momento grandioso, um momento espetacular.
O Espírito de Profecia diz que sinais e maravilhas seguirão os crentes por toda parte, por onde quer que passarem. Mas esse é um assunto para um outro vídeo que futuramente nós iremos colocar aqui no canal. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento atual que nós estamos vivendo. E a pena inspirada continua a dizer: a transgressão já atingiu quase seus limites. O mundo está cheio de confusão e em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim está muito próximo. Nós que conhecemos a verdade, nos devemos estar preparando para o que está prestes a arrebentar sobre o mundo numa esmagadora surpresa. Se esse dia virá como uma grande surpresa, é necessário que eu e você estejamos fazendo o quê? Vigiando. E como é que a gente vigia? Jesus deu a dica lá para os apóstolos. Ele falou assim: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, se aproxima. Ah, louvado seja o nome do Senhor! Porque nós podemos ver que esse dia está perto. Você pode vibrar, você pode comemorar, você pode pregar dizendo: o Senhor Jesus está voltando. A única coisa que não podemos fazer é delimitar o tempo para esse evento. No mais, devemos viver e estarmos preparados como se Cristo fosse voltar hoje, porque isso pode acontecer comigo e com você. Não podemos afirmar que estaremos vivos pelas próximas horas que estão adiante de nós. Percebe a urgência de buscar ao Senhor, a urgência para entrarmos em sua presença? Ellen White viveu uma experiência um tanto interessante. Ela conta a respeito da abordagem de um irmão que indagou que se soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus, isso seria melhor para a gente poderia se preparar melhor. E eu quero ler para você essa história, esse diálogo que Ellen White teve com este homem. Está escrito no livro Eventos Finais e no final você vai ter a referência. Um irmão me disse: irmão White, acha que o Senhor virá dentro de 10 anos? Então ela responde: que diferença fará para o irmão se ele vier dentro de 2, 4 ou 10 anos? Ora, disse ele, penso que, em alguns aspectos, eu agiria de modo diferente do que faço agora, se soubesse que o Senhor viria dentro de 10 anos. O que o irmão faria? Perguntou ela. Ora, disse ele, eu venderia minha propriedade, começaria a examinar a palavra de Deus, procuraria divertir as pessoas e levá-las a se prepararem para a sua vinda. E suplicaria a Deus que eu estivesse preparado para o encontro com ele. Então perguntou ela, se soubesse que o Senhor não viria dentro de 20 anos, viveria de maneira diferente? Ao que ele respondeu, penso que sim. Então vem o comentário, quão egoísta era a expressão de que levaria uma vida diferente caso soubesse que o seu Senhor viria dentro de 10 anos. Pois bem, Enoque andou 300 anos com Deus. Isto é uma lição para nós, a fim de que andemos cada dia com Deus e não estaremos seguros se não esperarmos e vigiarmos. Percebe? Ellen White sempre demonstra que quando nós trabalhamos com datas, tempos e épocas, podemos vivenciar grandes desapontamentos, grandes tristezas. Ela afirma categoricamente que isso produz incredulidade. Para que não sejamos afetados por esses terríveis sentimentos, precisamos nos sentirmos inspirados por essa história de Enoque, agora abordada pela serva do Senhor. Enoque andou com Deus 300 anos de sua vida. Que coisa linda, que coisa profunda, que coisa magnífica. Independente de quando o Senhor virá, independente se será amanhã, independente se será daqui a 10 anos, eu preciso andar com Deus hoje, porque o fim do meu juízo, o fim do meu julgamento pode se encerrar hoje. A nossa missão é pregar a breve volta do Senhor Jesus, porque ela é breve em todos os sentidos. Ela é breve porque o tempo de Deus, 1000 anos para Deus é como um dia. Ela é breve porque podemos descer à sepultura hoje. Nós precisamos estar prontos. Agora, faça isso, meu amigo. Depois de assistir esse vídeo, recolhe-te ao teu quarto, fecha a tua porta, como diz Mateus 6,6, e em secreto busca ao Senhor. Fala com Ele, Senhor, o mundo está uma agitação completa, está tudo indo de mal a pior. Percebemos que estamos sim perto do dia da tua vinda. Em nome de Jesus, mostre o caminho, Senhor. Abra os nossos olhos para vermos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo sério, crítico, importante. Se assim você fizer, meu querido amigo, se assim você fizer, minha querida amiga, Deus atenderá ao teu clamor. Abra sua palavra todos os dias e deixe que Ele te oriente. Qual é a melhor forma de aguardar a sua vinda? Qual é a melhor forma de abordar a sua vinda? De falar para as pessoas a respeito dela?
E eu encerro com um texto do livro Eventos Finais que acho que resume tudo que nós estamos conversando aqui. Que o Senhor de dia e de noite não dê descanso aos que são agora descuidados na causa e na obra de Deus. O fim está próximo. Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós. Percebe? Isto é o que Jesus quer que sempre mantenhamos diante de nós. A brevidade do tempo. Quando com os remidos estivermos em pé sobre o mar de vidro, com harpas de ouro e coroas de glória, tendo à nossa frente a imensurável eternidade, então veremos como foi curto o período de provação e espera. Ah, meu amigo, minha amiga, que coisa linda, não? Terminarmos esse vídeo com esse texto. Estaremos um dia na glória, vivendo na presença do Senhor Jesus, usufruindo das coisas maravilhosas daquele lugar. E ao olharmos para tudo ao nosso redor, ao reencontrarmos os nossos entes queridos, poderemos dizer com toda certeza, qualquer coisa, qualquer sacrifício seria pouco para estarmos num lugar como aquele, naquele lugar de maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu encerro esse vídeo aqui hoje dizendo para você o seguinte: não vá atrás de quem marca datas para a volta de Jesus. Não valorize temas que apontam para o dia e hora da sua vinda. Também não valorize pessoas que dizem o Senhor tarde virá. E como diz a Bíblia, começa a fazer tudo de errado porque acha que tem tempo ainda para viver. Não siga para nenhum desses extremos. Esteja exatamente no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? Que você pregue a iminência da sua vinda e viva como se Ele estivesse às suas portas. Que Deus te abençoe grandemente. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Eu espero você no nosso próximo vídeo. E se você achou importante esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Essa é uma série. Estamos no 3º capítulo do livro Eventos Finais. E se você achar importante, mande para as pessoas que gostam de estudar profecias, para que elas também estejam atentas aos últimos eventos que apontam para o iminente retorno do Senhor Jesus Cristo.